Há 2 milhões de anos, nosso planeta era um lugar muito diferente. Um felino com dentes de sabre, o Smilodon, um predador imponente de sua época. Mais à frente, uma ave do terror gigante, com 2 metros de altura. Ambos têm suas armas e estão preparados para lutar. Essa é a história da grande batalha por sobrevivência e das dinastias que reinaram sobre o planeta. Essa é a história da vida. Se soubermos onde procurar, ainda é possível encontrar pistas sobre a origem da vida no nosso planeta. Este não é só um grupo de predadores marinhos. É um encontro de linhagens antigas. Tubarões, fósseis vivos, praticamente inalterados por centenas de milhões de anos. Mamíferos com pulmões, cujos ancestrais já caminharam pela Terra. Baleias, os maiores animais que já existiram. Aves, os últimos sobreviventes entre os dinossauros. A maior dinastia do planeta. Todos predadores, todos caçando a mesma presa, mas com origens totalmente diferentes. Existem mais de 10 milhões de espécies de plantas e animais no mundo de hoje. Mesmo assim, isso é só 1% de todas as espécies que já existiram. Na nossa viagem pelo passado, vamos conhecer muitos dos outros 99% que foram extintos. E desvendar a história mais extraordinária de todas. A história da vida no nosso planeta. A vida em toda sua incrível diversidade teve que começar em algum lugar. A primeira faísca surgiu há 4 bilhões de anos. Talvez de forma única. Nosso planeta tinha as condições certas. Água em estado líquido, energia solar e a química perfeita para a vida florescer. O processo exato se perdeu nas névoas do tempo, mas o resultado foi uma única e minúscula célula viva, Luca, o último ancestral universal, no qual toda a vida, tudo, se originou. Com essa origem modesta, a vida levou bilhões de anos para se tornar verdadeiramente complexa. E isso tudo começou nos oceanos. Os primeiros animais a prevalecer eram formas de vida simples. Estes invertebrados, animais sem espinha dorsal, reinaram nos mares por muitos milhões de anos. Ao longo de toda a história, a vida vem travando uma batalha interminável. Uma dinastia triunfa apenas para ser conquistada por outra. As plantas foram uma das primeiras a conquistar a terra firme, criando as condições que, com o tempo, permitiram que os invertebrados tomassem conta. Mas o reinado dos invertebrados chegaria ao fim. Uma nova dinastia chegaria para dominar. Uma que também veio da água. Os anfíbios. A inovadora estrutura corporal de 4 membros e uma coluna dorsal trouxe a resistência necessária para prosperar. Seu alcance era limitado por precisarem ficar perto da água, mas eles geraram outra dinastia que não tinha essa limitação. Os répteis, capazes de explorar até as regiões mais secas. Seu andar rastejante os levou ao redor do mundo. Pela primeira vez na história, surgiu uma potência global. Destes primeiros répteis, surgiu a dinastia mais famosa de todas, os dinossauros, que reinaram por mais de 150 milhões de anos. Um grupo de variedade impressionante, cujo domínio absoluto foi interrompido por uma falta de sorte cataclísmica. De suas sombras, surgiu a última grande linhagem, os mamíferos. Um deles viria a mudar o mundo como nunca antes visto. A ascensão e queda dessas dinastias, ao longo de 4 bilhões de anos, não foi apenas uma questão de sorte. Toda a jornada, desde o início da vida até a infinita variedade que conhecemos hoje, foi guiada por alguns princípios fundamentais. Regras da vida. A primeira regra é que o mais apto sempre vence. Todos esses ovos de borboleta parecem idênticos, mas cada um tem uma combinação diferente de genes que faz com que sejam totalmente únicos. Alguns terão características genéticas
que os ajudam a sobreviver. Características que passam de geração para geração. Até que, uma hora, um deles será tão diferente de seus antecessores que se tornará uma espécie totalmente nova, mais bem adaptada ao ambiente. Isso é evolução. Mas as lagartas não são as únicas que evoluem. Tudo nessa floresta está lutando para sobreviver, inclusive as plantas. Sem nenhum controle, as lagartas acabariam com as folhas. Mas essa planta também evoluiu e se adaptou para sobreviver. Veneno nas folhas, capaz de matar qualquer coisa que as comer. Uma verdadeira guerra química. Depois surge uma nova espécie de lagarta, capaz de comer não só as folhas venenosas, mas quaisquer ovos que estejam nelas. Em resposta, outras borboletas se adaptam para pôr seus ovos somente em folhas sem nenhum outro ovo, para que os filhotes tenham chances melhores ao nascer. Mas as plantas dão o troco, criando formações nas folhas que imitam ovos de borboleta, evitando que as fêmeas ponham seus ovos nelas. Os ovos falsos também produzem um néctar doce que atrai formigas, que se alimentam das lagartas. Essa primeira regra da vida, em que o mais apto vence, gerou essa enorme diversidade que existe hoje. A segunda regra é que competição promove adaptação, e a competição mais acirrada vem da mesma espécie. Uma ave do terror macho. Seu território é a margem do lago. Mas ele não está sozinho. Outro macho mais jovem está de olho na região. O jovem se recusa a desistir. Ele também precisa de um território. Eles iniciam um ritual de exibição, avaliando os pontos fortes do outro. Quem será o primeiro a recuar ou atacar? Sem nada para impedi-los, o confronto é inevitável. Mas eles não estão sozinhos. A competição, tanto entre a mesma espécie e com outras espécies, sempre promoveu a evolução. Mas não são só aqueles que batalham que estão em constante mudança. O campo de batalha também muda, o que nos leva à terceira regra da vida. A Terra nunca fica estável por muito tempo. Às vezes, isso ajuda a vida, e às vezes, atrapalha. Os vulcões sempre foram um dos principais agentes de mudança. Erupções que duram milhares de anos já encobriram grandes partes do nosso planeta, liberando gases na atmosfera, alterando o clima e, nos casos mais extensos, causando extinção global em massa. O planeta quase nunca foi estável. Às vezes, um reino de fogo. Às vezes, um reino de gelo. O planeta em constante mudança trouxe muitos desafios para a vida, desde mares tóxicos até desertos globais e períodos de chuva interminável. Houve 4 grandes momentos em que o planeta levou a vida à beira da destruição. Em cada um deles, mais de 3/4 de todas as espécies se perderam em eventos de extinção em massa. Nosso planeta pode ser bem cruel, mas houve um período em que a Terra ficou estável por 100 milhões de anos. Isso permitiu que um grupo se tornasse a dinastia mais poderosa de todas. Essa foi a Era dos Dinossauros. Essa longa calmaria ajudou os dinossauros a se multiplicarem. Estes são os Maiasaura, herbívoros dóceis que se agrupavam em rebanhos de milhares. O grande grupo trazia segurança, não só para os adultos. Essa fêmea cautelosa quer voltar ao ninho. Maiasaura significa boa mãe. Como as outras fêmeas, ela construiu seu ninho em uma colônia enorme. Para chegar até ele, ela precisa passar pelas outras mães que também querem proteger seus filhotes. Ao desviar de uma, ela se aproxima demais de outra. Finalmente, ela chega ao seu ninho. Ela os protegerá no ninho por vários meses, até que eles cresçam o bastante para se juntar ao rebanho. Mas o planeta não permitiu só uma grande quantidade de dinossauros. A estabilidade também levou ao surgimento de dinossauros de várias formas e tamanhos. Essa Triceratops é bem diferente dos indefesos Maiasaura.
Com 3 chifres e pesando 5 toneladas, ela tem uma forte blindagem, adaptada a um mundo onde a melhor forma de defesa é o ataque. Com a época de acasalamento se aproximando, ela precisa estar em ótimas condições. Isso significa encontrar o melhor alimento, onde quer que seja. Mas essa busca a levou para longe do rebanho e próxima à entrada da floresta. Ela tem razão em ficar nervosa. Os Triceratops não são os únicos gigantes nessa floresta. Tiranossauro Rex, o predador soberano. Seus 2 filhotes estão com ela. Os jovens são mais rápidos que a mãe. Eles trabalham juntos. A Triceratops consegue afastar os jovens, mas não a mãe. Somente a proteção do rebanho pode salvá-la. Eles formam uma muralha defensiva. Até a maior predadora do mundo sabe quando foi derrotada. Ao contrário do jovem macho. Talvez os dinossauros ainda reinassem hoje se as condições na Terra não tivessem mudado. Mas tudo estava prestes a mudar em um único dia. Um asteroide do tamanho do Monte Everest, viajando 20 vezes mais rápido que uma bala, se chocou contra o planeta. Ele abriu uma cratera com 20 quilômetros de profundidade e 180 de largura. Isso provocou uma cadeia de eventos cataclísmicos. Da enorme cratera surgiu o verdadeiro aniquilador. Um manto de cinzas e destroços com centenas de quilômetros de espessura que encobriu o planeta. A nuvem bloqueou a luz do Sol, matando quase todos os dinossauros e 3/4 de toda a vida na Terra. Foi uma aniquilação global. Foi o 5º evento de extinção em massa global. Mas alguns sobreviveram. Sobreviventes que seriam a origem de todas as espécies que existem hoje em dia. Os pássaros foram os únicos dinossauros que restaram. Hoje existem mais de 10.000 espécies, dispersas por todos os habitats do planeta Terra. Mas o planeta não era só dos pássaros. Outra grande dinastia também surgiu das cinzas. Os mamíferos. Comparados aos dinossauros, eles eram meros figurantes até esse ponto. Sem o asteroide, nenhum desses sobreviventes teria tido a chance de reinar. Do cataclisma da extinção em massa, surgiu essa nova imensidão de vida e todas as suas incríveis variedades, perfeitamente adaptada para encarar os desafios da vida. A luta para proteger e criar os filhotes, encontrar comida e se reproduzir. Os personagens podem ter mudado, mas as regras ainda eram as mesmas. Água e energia solar continuaram sustentando a vida como nos últimos bilhões de anos. As regras da vida continuam valendo até nos dias de hoje. Somente os mais aptos prevalecerão. A competição estimula a evolução, e o planeta em rápida mudança gera o caos. Essas regras da vida determinam a ascensão e a queda de novas dinastias. É possível rastrear a origem de todos os seres vivos aos eventos ocorridos há 4 bilhões de anos. Apesar de todas as adversidades, 99% de todas as espécies que já existiram hoje estão extintas. Toda a vida de hoje é o 1% que sobreviveu. Esta série explora os principais marcos na história da vida, do momento em que os mamíferos se tornaram uma potência global até o primeiro voo dos antepassados das aves, a evolução dos ovos de casca dura que levaram ao surgimento dos dinossauros, e até o momento em que os primeiros animais saíram da água. No próximo capítulo, vamos voltar à origem da vida no oceano e às primeiras batalhas por sobrevivência no nosso planeta incrível.